Oi, gente! Eu sou Vanessa Weber e normalmente vocês me veem lá no Código Fonte TV. E tô sempre ao lado deste rapaz aqui. Gabriel Frois, que também vem ao lado do Código Fonte TV, e a gente fala lá no nosso canal sobre programação, carreira e esse mundo maravilhoso que é a tecnologia. Porra, eu sou o Matheus Ferreira, não sou da área do desenvolvimento como os dois, eu sou da área do audiovisual. Lá no meu canal Brainstorm Tutoriais a gente traz várias dicas sobre edição de vídeo e produção de vídeo no geral, roteiro, equipamentos e tudo mais. E a gente tá aqui hoje para conversar sobre como essas duas áreas se relacionam, não é mesmo? Exato! E estamos aqui no Collab Play a convite da HostGator, que através desse novo canal vai trazer muito conteúdo sobre negócios e educação para vocês. Mas aí você pode estar se perguntando o que dois canais de áreas aparentemente tão distintas estão fazendo juntos aqui para conversar. E justamente a gente tá aqui para mostrar para vocês que, apesar das áreas serem muito diferentes, elas acabam se cruzando de certa forma, né? Eu acho que isso tem até bastante a ver com a forma como vocês começaram, não é mesmo? Exato, nós começamos lá atrás ainda com o site Código Fonte, onde na época a gente não utilizava muito material em vídeo, né? Porque ele era realmente um conteúdo em artigos, trazendo códigos e tudo mais. Com o tempo, nós fomos vendo que o consumo do conteúdo estava mudando muito e que as pessoas passaram a adquirir e consumir muito vídeo. E foi aí que a gente, talvez a nossa área tenha se cruzado um pouquinho com a de vocês, né? Pois é, aí a gente percebeu que a gente precisava ter um canal de vídeo dentro do nosso site. E a gente, na época, criou o canal, foi em 2009 até, mas a gente não tinha nenhum traquejo para produzir vídeo, para fazer nada. Então, o que a gente fazia, na verdade, era capturar a tela e fazer aqueles tutoriaizinhos, né, passo a passo, para tentar ensinar a programação ali. Mas a iniciativa foi uma porcaria, deu tudo errado. Todos os vídeos estão ocultos nesse momento. E aí foi anos depois, agora, coisa de 4, 5 anos atrás, que a gente realmente decidiu que a gente deveria aparecer no vídeo, botar a cara mesmo e fazer um formato um pouco diferente, falar de programação com as pessoas olhando a gente, não só com formato de tutorial. Imagina, éramos dois desenvolvedores acostumados a codificar e de repente a gente teve que ir pra frente das câmeras, falar com a câmera, então teve toda uma adaptação, vários vídeos jogados completamente fora do lixo, né, joga pra lá. E todo um aprendizado dessa outra parte. O Gabriel já tinha alguma experiência com relação a áudio, que ele já assistindo trabalhava com o música. Brainstorm Tutoriais. Consumimos um bocado de conteúdo deles. E tivemos que realmente consumir o conteúdo de vocês e buscar como fazer para conseguir colocar o nosso canal para funcionar de verdade, né? Perfeito. A minha trajetória é bastante parecida porque a gente começou mais ou menos na mesma época. Só que eu comecei direto nessa parte do vídeo. Na época que eu comecei, ali em 2011, eu, na realidade, aprendi a editar vídeos vendo vídeos de outras pessoas que ensinavam a editar, fazendo tutoriais e tal. E aí eu decidi criar o meu canal em cima disso. Eu decidi tudo aquilo que eu estava aprendendo com a internet. Meu objetivo era dar de volta à internet, ensinando outras técnicas e tudo mais. E nessa época eu percebi algo que vocês perceberam também, só que vocês olharam para a parte do vídeo. Eu olhei para a parte que vocês já estavam olhando, que era o blog, o site. E aí foi aí que eu senti a necessidade de aprender um pouquinho de programação, até sei arranhar um negocinho de HTML, um CSS ali e tal, basiquinho. Porque eu vi essa necessidade de justamente pegar aquele conteúdo que eu estava produzindo em vídeo e levar de uma forma textual, porque às vezes as pessoas não se adaptavam à forma como eu estava explicando no vídeo. Às vezes tinha coisa que era mais fácil a gente discutir em texto, apresentar para as pessoas em texto. E no fim das contas, cara, essa parte da programação não saiu mais de dentro do meu negócio de audiovisual hoje. A plataforma que a gente está construindo, o site de portfólio que a gente teve que ter para atender clientes, tudo isso acabou envolvendo bastante essa parte da programação. E no fim das contas demonstra que a gente precisa de uma área e de outra para conseguir montar um negócio para valer, né? Exatamente. E também tem o seguinte, não é só para quem quer ser youtuber ou quer ter um canal no YouTube. Na nossa área, por exemplo, tem muita gente que usa edição de vídeo para criação de portfólio de programação. Eu quero mostrar os meus projetos de uma forma diferente, ao invés de eu criar lá um GitHub ou colocar num site, eu quero fazer um vídeo demonstrando o funcionamento do meu projeto, por exemplo. Então, isso acontece muito na nossa área e é uma junção perfeita assim, da parte de programação com a parte de design e edição de vídeo. Né?
Mas, Matheus, conta pra mim, qual foi, assim, a principal dificuldade que você percebeu em ter que sair, talvez, dessa área tão mais criativa e tão mais interessante, né? Não vamos negar. E ter que começar a mexer um pouquinho com o código. Então, assim, pra mim, na época, um adolescente curioso, foi muito legal. Eu me senti realizado em aprender a fazer determinadas coisas ali, cara. Pra mim, construir uma landing page, colocar as imagens do jeito que eu queria, fazer um clique ficar diferente, eu achava aquilo o máximo já, sabe? Então, adolescente curioso. Eu tive algumas dificuldades no sentido de, na época, encontrar conteúdo que ensinasse as coisas que eu precisava saber. Até porque eu não sabia nem como pesquisar isso, sabe? Você fala como criar um site, como editar tal coisa no site, sabe? Então, não tinha muito dessa cultura, acho que naquela época não tinha muito dessa cultura de ajudar a comunidade, de ensinar e tal, tão forte como a gente tem hoje, o que é muito legal, né? Então, eu senti um pouco de dificuldade nisso, mas ao mesmo tempo foi um processo muito prazeroso de aprendizado, de descoberta. E depois eu acabei, conforme fui me profissionalizando na coisa, eu percebi que no fim das contas a edição ainda envolve muito da programação. Por exemplo, o After Effects, que é um software que a gente usa direto para fazer finalização dos vídeos e tal, cara, ele é 100% scripts que você tá ali escrevendo, executando. Às vezes para fazer uma animação diferente você precisa escrever em código. Então, essa relação no fim das contas, que começou por uma coisa voltada para a web, no fim das contas entrou muito na programação mesmo, na parte de desenvolvimento de código. Porque você acaba precisando disso um pouquinho no fim das contas, sabe? Mesmo tendo toda essa parte criativa, a gente não pode esquecer que são softwares que foram codificados, desenvolvidos ali, e que no fim das contas a gente tem que usar um pouquinho disso para conseguir extrair o máximo do programa, certeza, né? Tem muito desenvolvedor que utiliza o After Effects para codificar também. A pessoa faz animação no After, exporta, ou faz ao contrário, e utiliza dentro do próprio software. E consegue animar tudo que está ali programado dentro dos scripts do After, ele consegue jogar para um software e ele faz a animação do próprio software usando o After. Então, tem tudo a ver, né? Essa As áreas se junção. conversam. Sim, né? exato. Até eu conversei uma vez com o Marcos Castro, lá do Castro Brothers, e ele estava me contando que as animações que ele fazia lá da Lenda do Herói quase não usavam os keyframes, né? Que é um princípio básico assim da edição, da animação. Ele preferia escrever em código. Então, o que hoje eu sei fazer, por exemplo, o bonequinho pular, eu vou lá e faço com curvas de animação e tal, o cara codificou pra fazer a animação, sabe? São formas assim que às vezes a gente nem imagina que você pode usar a programação, mas que no fim tá muito estreitado, né, a relação. Mas e vocês, assim, eu entendo que a programação às vezes é uma coisa que tem as regras, tem muita regra pra você seguir, as coisas que você tem que fazer de uma determinada forma e é isso e acabou. Como que vocês se viram entrando numa área onde você tem, digamos assim, pelo menos na minha percepção, mais liberdade de criação? Foi difícil para vocês desenvolver essa parte criativa, digamos assim, ou vocês já tinham que usar isso no código também? Tem um certo lado criativo no código também, mas realmente é uma criatividade diferente que a gente utiliza em cada um dos assuntos, né? Nos vídeos, principalmente quando a gente começou o canal, o nosso objetivo sempre foi realmente fazer vídeos diferentes dos que a gente estava acostumado a ver na época, com aquele tipo de conteúdo mais blocado, mais sério. A gente queria realmente tentar trazer uma leveza para programação, e independente de programação, carreira, então tinha toda essa pegada de jogar uma animação, de jogar uma inserção. Como é que faz isso sendo programador? É quase impossível. Porque nós somos, na verdade, introvertidos, nós como raça programadora, somos introvertidos, e é difícil, a gente está acostumado, é sempre uma tela, falar para uma câmera é uma coisa que é uma barreira. Acho que essa é a primeira coisa que a gente teve dificuldade. Eu até sempre falo, quem me pergunta, que o culpado foi ele, porque ele que me incentivou e me foi conquistando, jogando aquela semente pra gente realmente aparecer na tela. Então, no primeiro momento, eu jamais imaginei que eu estaria aqui conversando com vocês, gravando uma tela. Era uma coisa assim que, nossa, nunca me passou pela cabeça. Mas depois a gente vai pegando gosto. Exatamente, é sempre assim, né? A gente queria fazer uma coisa diferente. A gente não tinha como referência canais de programação. A gente tinha como referência outros canais que não tinham nada a ver com programação. E aí a gente vai pegando uma pitadinha de um, uma pitadinha de outro, e vai tentando fazer aquilo, que também é uma dificuldade que a gente enfrentou, a gente enfrenta ainda, porque nós não somos atores, a gente não consegue fazer, interpretar assim, né? E aí a gente teve uma menina que trabalhava com a gente, que ela deu uma dica que pra gente foi essencial, porque toda vez que a gente começava a gravar,
a gente tentava fazer, a gente não conseguia ser a gente pela dificuldade, pela introspecção. E aí ela falou assim, se as pessoas gostarem como vocês são, vocês não vão precisar forçar nada. Então, tente gravar o vídeo como vocês são realmente. Se as pessoas gostarem, tiverem empatia, aí vai ser de boa. E aí isso deu um clique na gente e a gente começou a gravar de uma forma um pouquinho mais despojada, sem se pressionar tanto. E mesmo eu sendo meio gago, foi melhorando. As pessoas foram reconhecendo isso de alguma forma, muito elogiando, às vezes, a minha forma de ensinar. Eu nem sabia que eu sabia ensinar. E isso aí foi incentivando a gente, falar assim, pô, então tá dando certo, vamos continuar nesse processo, de perder a vergonha de uma vez, né? E aí foi que a gente viu que estava melhorando, né? E fora isso, ainda tem a dificuldade técnica, né? De você conhecer de lente, de câmera, de luz, de um universo a mais, né? Exatamente, completamente diferente. Que no canal aqui, quem acaba tomando conta de tudo é o Gabriel. Justamente ele já tinha uma pitadinha de música, então já conhecia um pouco de áudio e tudo mais, então ele passou a tomar conta aí dessa parte e foi aprendendo pra caramba, né? E aí depois, muitos tutoriais, né? E aí depois a edição também, muito mais o Gabriel do que eu fazia. Hoje a gente já tem uma menina que trabalha com a gente. Legal. Então, aí é assim que a gente vem tentando crescer, né? E muito legal vocês terem mencionado essa questão de já ter uma pessoa focada exclusivamente em edição, né? Porque a gente, quando o projeto vai crescendo, a gente precisa assumir várias funções, assim. E como é que tá sendo pra vocês hoje fazer essa gestão? Vocês ainda estão tendo tempo pra fazer aquilo que vocês gostavam de fazer lá no começo? Ou já mudou tudo completamente? Como é que é? Primeiro, um beijo, Thaís, que é quem edita os nossos vídeos. Olha, realmente, a gente passa a assumir muitos papéis, né? A gente, antes de ter o canal, a gente já tinha empresa, atendia cliente, então a gente já estava mais ou menos habituado com esta loucura que é, na verdade, você ter uma empresa. Venda, marketing, Exato. Cafezinho. Tem que limpar o chão, tem que arrumar as coisas, exatamente. Então, e aí o canal trouxe ainda mais algumas atribuições. Então, você cuidar das parcerias, cuidar de todo o equipamento, então acertar o carnaval na hora de fazer a gravação. Então, tudo isso aprender a fazer assumiu. roteiro, fazer todo esse processo de pré-produção e pós-produção, que isso nunca entrou na nossa agenda, na nossa vida. E aí a gente foi aos poucos incluindo isso no nosso processo e estamos em contínuo aprendizado, porque aqui a gente está num estúdio aqui, cara, tá maravilhoso isso aqui. E com certeza eu vou levar ideias de lá para o meu para ir melhorando. Então, isso acho que acontece tanto nessa área quanto na nossa também de programação. Então, que isso acho que tem um fit legal, porque na programação, na tecnologia, a coisa está sempre evoluindo e a gente também está sempre estudando. Então, o nosso desafio hoje é conseguir gerar um conteúdo bom, que seja bem produzido e que atinja muita gente e que, sabe, é muita coisa, funções. Né? Exatamente. Hoje a gente conseguiu construir uma equipe até que grande lá na nossa produtora, mas ainda assim a gente acaba acumulando muitas funções, porque tem coisa que você tem a sua expertise e a sua expertise ela precisa de outras coisas que vão puxando. Igual, você quando é um produtor de vídeo, você tem que saber de marketing, você tem que saber de roteiro, né? Você contar uma história, tem que saber da parte de edição, tem que saber da parte dos equipamentos e tal. Às vezes tem que saber até um pouco de programação, tanto para a parte de, às vezes você vai usar um After Effects da vida, às vezes você precisa construir o seu próprio site de portfólio e principalmente quando você está no começo, você tem que ter essa gama de habilidades, até porque a gente não tem recurso no começo, né? É muito difícil você começar com bastante recurso. E aí é muito legal a gente perceber que hoje o patamar que a gente está muito diferente daquilo que estava há algum tempo atrás, tanto porque, primeiro, começa lá com tecnologia evoluindo, as pessoas mudando os hábitos de consumo, e aí a gente precisa se adaptar e evoluir igual. A gente já está hoje na nossa 4ª plataforma de curso, a gente tentou construir de algumas outras formas e estamos desenvolvendo a nossa própria hoje, mas ao mesmo tempo eu percebo que assim, no meu caso, mesmo a gente tendo que entrar em áreas que às vezes a gente não estava preparado para entrar no começo, a gente não perde aquela essência. Hoje eu ainda edito vídeo, eu ainda produzo, às vezes, do começo ao fim, um vídeo, mesmo tendo equipe e tal. E eu percebo que vocês também têm isso, né? Vocês, apesar de ter o canal do YouTube, ainda tem o projeto de vocês. Como é que vocês conseguem alinhar isso tudo para não perder essa conexão com a origem de vocês? Eu acho que o legal do nosso canal, como a gente fala muito de programação,
mais especificamente, né, de programação, a gente tem o quadro lá onde a gente programa. Então, a gente meio que se força a nos manter atualizados, porque a gente não consegue saber tudo, que sai linguagem, sai framework, sai tudo toda hora. Cada semana, quase. E a gente não consegue acompanhar isso. Então, uma das formas que a gente encontra hoje de poder nos manter atualizados é criar vídeo com aquele assunto. Exato, e mata aquela vontadezinha, às vezes, de programar. Porque você passou a semana criando roteiro, fazendo vídeo e tudo mais, aí a gente cai no mão no código e consegue programar. E entra na nossa agenda o estudo. Então, não é só cair no roteiro, a gente estuda, programa, aí aquilo ali vira um conteúdo que fica interessante, aí a gente vai para o roteiro e aí faz todo o processo da produção do vídeo. Bom, agora falando talvez um pouco do lado mais empreendedor ou um pouco de marketing, quando você acha que alguém deve talvez ser multiplataformas, passar um pouquinho, sair só do vídeo e procurar também ter um site, ter um vlog? Eu acho que assim, hoje em dia as pessoas consomem conteúdo de forma muito diversificada. O vídeo, ele tá crescendo muito, muito mesmo. Até 2 anos atrás a gente não via vídeo do YouTube pegando 1 bilhão de visualizações. Hoje já tá rotineiro, tem clipe de música que é assim sempre. Então assim, o consumo, ele tá ali acontecendo. Eu acho que é importante ficar muito atento a essas tendências, essas mudanças de hábito de conteúdo. E assim, pode ser uma opinião um pouco forte demais, mas eu acho que hoje, se uma empresa não produz um vídeo, não produz conteúdo no geral, às vezes não só em forma de vídeo, se ela não tem um lugar, além das redes sociais dela, para colocar esse conteúdo que ela está produzindo, a chance dela ser ultrapassada por empresas que já estão fazendo isso há algum tempo é muito grande. Igual, a gente teve a sorte de conseguir pensar nisso, vocês lá perto de 2010, 2011, eu a mesma coisa, já com o site de 2010, 2011, então a gente já está um passo à frente dessa galera que ainda está pensando, putz, mas será que é legal, será que não é? Então, eu acho que é interessante sempre estar atento ao que a galera está consumindo, o que o seu cliente está consumindo, principalmente, e não ficar de fora. Não é porque, surgiu o TikTok, a molecada tá lá, mas eu não vou entrar no TikTok porque, não sei. É importante você saber, será que o meu cliente tá lá? Será que eu preciso realmente ir pra lá? E se o TikTok morrer, o que acontece com o meu conteúdo que tá lá? Entendeu? Então acho que são coisas básicas que as marcas precisam se atentar, que hoje a galera tá meio perdida. Assim, e a gente consegue perceber que, por exemplo, marcas que já nasceram com a internet sabem lidar muito melhor com o atendimento no Twitter, por exemplo. E acho que é esse tipo de coisa que as empresas, como no geral, precisam entender, que a comunicação agora é direta. Exato, não ela tem é personalizada, né? Mudou completamente, né? Tem que ser rápida. Não tem mais que passar por várias etapas. Você tem que ter alguém ali que seja do suporte ou do atendimento e consiga falar diretamente sem muitos roteirozinhos, entendeu? Com o cliente. E aí o que você falou também eu acho essencial. A gente migrou do nosso projeto do site pro vídeo, mas não deixamos de ter o site também. E isso, o site ajuda também muito, a gente continua produzindo conteúdo para ele. E acaba servindo como uma opção, né? Porque sempre tem quem prefere assistir em vídeo e Exato. quem prefere ler o artigo. Então você consegue abraçar um número maior de pessoas distribuindo de formas diferentes. Né? Perfeito. É isso. E aí o desafio nosso também, que a gente enfrenta, e as empresas e as pessoas como um todo, é conseguir entender a dinâmica de cada rede e conseguir produzir conteúdo para cada rede. Então isso é um desafio grande e a gente só consegue aprender fazendo. A gente não consegue, a gente lê muita coisa, tenta aprender ali, mas só a prática mesmo é que vai mostrar como que o nosso público está reagindo àquele tipo de conteúdo, né? E é engraçado também, o nosso site, que é do Código Fonte, existe desde 2006 e era uma plataforma própria e depois de alguns anos, se eu não me engano, 2011 ou 2012, eu migrei para WordPress e me deu uma flexibilidade gigante, porque eu tinha que manter a plataforma, era complicado, lembra? Exato, o pessoal fala que em casa de ferreiro espeta pau, mas é um pouco disso, porque na verdade a gente despendia tempo para manter uma plataforma que na verdade o WordPress atendia a gente, então não fazia sentido. Então nós optamos por fazer essa migração e pra gente foi vantajoso, porque ele atende todas as necessidades do que a gente precisa no site. Perfeito. Não, eu comecei da mesma forma também. Na realidade, um pouquinho antes, comecei com aquelas plataformas gratuitas
que no fim das contas não te dão flexibilidade nenhuma, você tem que usar um subdomínio estranho, enfim. Mas depois que eu comecei a usar o WordPress também, cara, mudou completamente até o tipo de conteúdo que eu conseguia trazer lá dentro. E isso mudou também o hábito de consumo das pessoas que me acompanhavam. Que tava todo mundo acostumado a ver só o videozinho no YouTube ou ver só alguma coisa no Instagram, alguma coisa no Facebook. Eles tinham um lugar que eles poderiam visitar de forma recorrente, que sempre teria conteúdo novo. E aquele lugar é meu. Se o Facebook fechasse, o YouTube fechasse, tudo bem. Mas o meu tava no ar, meu conteúdo tava lá, sabe? Então, realmente fez bastante diferença isso quando eu criei, quando eu mudei. E eu percebo que eu passei também por esse desafio grande de saber como levar o melhor tipo de conteúdo para cada uma das plataformas. Mas, no fim das contas, se a gente não tiver pelo menos a vontade de fazer isso, a gente acaba ficando estagnado aí, vira simplesmente um canal do YouTube ou uma página do Facebook. Não, o código-fonte é muito maior que isso, o Brainstorm Tutoriais é muito maior que isso, sabe? Então, acho que a partir do momento que você, não digo nem que sai das redes sociais, mas que você vai além das redes sociais, é um passo gigantesco, sabe? Bom, então para resumir isso tudo, então, a gente pode deixar claro, então, que as empresas, os negócios precisam estar presentes em todos os canais. Acho que uma ótima entrada é um site. A gente começou assim, no código-fonte, e em vários nossos clientes também, utilizando o próprio WordPress. Que aqui no Colab Play tem também curso de WordPress para quem não sabe nada, para começar. É uma excelente oportunidade para criar o seu próprio site e criar o seu próprio conteúdo e fazer o seu negócio ter presença na internet. Aí é grátis esse conteúdo do Colab Play, é grátis. Então, se você tá perdido, às vezes, mesmo que não seja, eu não tenho uma marca grande, não tenho uma empresa grande, às vezes tem um restaurante, uma coisa pequena, você quer fazer uma coisa simples, cara, eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar bastante, porque o WordPress é uma plataforma fácil de mexer, como vocês viram, a gente fez dessa forma e obtivemos bastante sucesso. Então, se você quiser dar uma olhada, vai ter o link aqui na descrição também. E mesmo se você não quer criar um site para sua empresa, vai ver que você nem tem uma empresa, você pode simplesmente fazer esse curso, que é totalmente gratuito, como o Matheus já falou, e ele te dá um certificado de conclusão no final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Muito obrigado aí. Valeu, Gabriel. Obrigado pela senhorita. Muito obrigado. Se inscreva aqui no Colab Play e aí você consegue também acessar muitos outros conteúdos que vão aparecer nesse canal. E também se inscreve lá no Brainstorm Tutoriais e no Código Fonte TV. Com certeza. E deixa o like, hein? Não esquece. Por favor.